Olá, bem-vindo a mais um vídeo aula da coleção Praticando Matemática com o professor Vitor Gouveia. Bom, nesta aula racionais. De referir que estamos na unidade temática álgebra, esta unidade versa a respeito de expressões algébricas, certo? Então, hoje veremos a noção de uma expressão algébrica irracional. Posteriormente, veremos como determinar o domínio de existência dessas expressões. Tudo bem? Expressões algébricas irracionais. Definindo, estas expressões apresentam sempre a incógnita dentro do radical. Desta forma, esquematiza-se uma expressão algébrica irracional. A variável sempre irá figurar dentro do radical. Tudo bem? Veremos aqui alguns exemplos de forma simples. Raiz de x mais 1. Conseguimos ver aqui que a variável x está dentro do radical. Então, esta expressão é, na verdade, algébrica irracional. Aqui está outra expressão, independentemente do índice da raiz, a expressão sempre será chamada de expressão algébrica irracional, desde o momento que a variável esteja dentro do radical. Né? Aqui está alguma observação a respeito das expressões algébricas irracionais. Tudo bem? Partiremos agora para a determinação do domínio de existência destas expressões. De forma simples, o domínio de existência das expressões algébricas irracionais será determinado de duas maneiras diferentes. Primeiro, veremos o caso em que o índice do radical é o número par. Então, caso o índice do radical for um número par, o domínio de existência será determinado pela seguinte condição: o radicando deve ser maior ou igual a zero. Sempre que o índice da raiz for um número par, diremos apenas que o radicando deve ser maior ou igual a zero. Então, não devemos esquecer desta condição. É a condição para determinar o domínio de existência de uma expressão algébrica irracional de índice par. Vamos ver algum exemplo. Determina o domínio de existência da expressão x igual a raiz de x menos 2. Conseguimos ver aqui a expressão algébrica irracional. Para a determinação do domínio desta expressão, primeiro precisamos verificar qual índice da raiz. O índice da raiz pode ser ímpar, assim como pode ser par. Então, esta raiz é quadrada, portanto, o índice da raiz é um número par. Então, para a determinação do domínio de existência, basta pegarmos a condição mostrada anteriormente. Neste caso, o nosso A será toda a expressão que está dentro do radical, que é o x menos 2. Então, pegaremos o x menos 2 e diremos que ele deve ser maior ou igual a zero. Né? A expressão x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Esta é a condição para a determinação do domínio de existência desta expressão. Passando o termo menos 2 para o segundo membro, obtemos aqui a expressão x maior ou igual a 2, que constitui, portanto, o domínio de existência da expressão x menos 2, o conjunto de todos os valores que pertencem ao intervalo fechado de 2 até mais infinito. Simples, né? Então, vamos continuar. Exemplo 2. Ache o campo de existência da expressão cx menos raiz de x quadrado menos 4. Você consegue observar aqui, no primeiro exemplo, pediram para que determinássemos o domínio de existência. E no exemplo número 2, falam do campo de existência.
Será que existe alguma diferença entre domínio de existência e campo de existência? Não, é a mesma coisa. Hein? As duas questões são válidas para a mesma resposta. Tudo bem? Segundo exemplo, 6x igual a raiz quadrada de x quadrado menos 2. O que faremos aqui? Algo muito simples, mesmíssima coisa que fizemos no exemplo anterior. Raiz quadrada de x quadrado menos 4. Basta pegarmos o radicando e dizer que tem que ser maior ou igual a zero. Assim, x quadrado menos 4 maior ou igual a zero. Determinando as raízes da inequação quadrática, portanto, achamos x menor ou igual a menos 2 ou x maior ou igual a menos 2. Assim. Portanto, o domínio de existência será dado por todos os valores de x que pertencem ao intervalo aberto de menos infinito até menos 2, intervalo fechado, união com o intervalo fechado de 2 até mais infinito. É muito simples achar, né? As raízes desta inequação quadrática. Então, nós podemos usar aqui dois métodos muito simples: o método de resolução de inequação quadrática gráfica ou o método analítico. De preferência, nós usaremos aqui o método gráfico. Bem, então eu vou mostrar graficamente como é que a solução pode ser interpretada. Bem, então deste modo nós podemos interpretar a solução. Aqui está o gráfico, né? Primeiro representamos aqui os zeros da função, é onde o gráfico corta os das abscissas, né? Corta os das abscissas nos pontos menos 2 e 2. Então vamos verificar a parte positiva e a parte negativa deste gráfico, tendo em conta o eixo das ordenadas. Assim. Então a parte positiva do gráfico encontra-se acima, né, do eixo das abscissas, e a parte negativa do gráfico encontra-se abaixo do eixo das abscissas. Portanto, nós precisamos, ou seja, procuramos a solução onde os números sejam positivos, ou mesmo que sejam iguais a zero. Então, estes números constituem apenas a parte positiva. Então, a solução será dada no intervalo aberto de menos infinito até menos 2, união com o intervalo fechado de 2 até mais infinito. Tudo bem? Agora veremos o caso das expressões irracionais de índice ímpar. Né? Antes vimos expressões irracionais de índice par, onde vimos que o domínio de existência será dado pelo radicando maior ou igual a zero. Agora, neste caso do índice ímpar, o domínio de existência será dado pela seguinte condição. O domínio de existência será tal que a pertence a R. Serão todos os números, serão todos os conjuntos que façam parte do conjunto R, mas desde o momento que a expressão que contenha que esteja dentro do radical seja uma expressão algébrica racional inteira. Caso contrário, as condições serão determinadas a partir do conhecimento anterior. Tudo bem? Exemplo: determine o domínio de existência da expressão ax igual a raiz cúbica 2x quadrado mais 4x mais 3. Observando a expressão, aqui temos o índice ímpar e dentro do radical conseguimos ver a expressão algébrica racional inteira, ou seja, temos aqui um polinômio. Logo, nós podemos dizer que o domínio de existência é tal que x pertence a R. Né? Desde o momento que o índice seja um número ímpar e dentro do radical a expressão que esteja aqui seja uma expressão algébrica racional inteira, que pode ser
chamado de um polinômio, nós diremos que o domínio de existência são todos os valores que pertencem a ele. Por quê? Nenhum valor que faça parte do conjunto R colocado neste lugar, substituído no valor de x aqui dentro do radical, vai anular ou vai deixar que a raiz seja negativa, né? Nenhum valor. Logo, todos os valores que fazem parte do conjunto R constituem, portanto, a nossa solução procurada. Muita atenção, né? Existem alguns casos. Por exemplo, este caso de x igual a x cúbica de x mais 1 sobre x quadrado menos 4. Será que neste caso vamos fazer a mesma coisa? Não! Não faremos a mesma coisa que fizemos no exemplo anterior. Por quê? Porque o radicando não é uma expressão algébrica racional inteira, mas sim é uma expressão algébrica racional fracionária. E deste modo, para a determinação do campo de existência, prosseguiremos da seguinte forma. Condição x² menos 4 diferente de zero. Esta condição é a condição que nós vimos para determinar o domínio de existência de uma expressão algébrica racional fracionária. Então, neste caso, prosseguiremos também da mesma maneira. Tudo bem? Muito obrigado por ter me acompanhado nesta aula. Espero que tenha compreendido da melhor forma o que lhe foi ensinado. Então, chegamos ao fim. Deixa o teu like na descrição do vídeo e não te esqueça de fazer a sua subscrição. Tchau, até a próxima. Fique bem.